nome é Luana. Oi, eu sou o João e esses são os 5 melhores cheiros, na nossa opinião. 5 perfumes favoritos. Eu coloquei cheiros, não necessariamente perfumes. Cheiros. Qual a diferença semântica entre cheiro e perfume? Perfume é sempre bom. Perfume eu associo a alguma coisa, e aquilo que você passa, né? Uma rosa não tem perfume. Tem perfume. Mas aí você não passa. Mas, por exemplo, o meu 5º lugar, eu não passo. Qual o seu 5º lugar? Bacon, Luana. Bacon fritando. Chega a manteiga derrete. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso antes. Não é nada pessoal com a Luana, mas é uma memória muito presente na minha vida, se acordar com o cheiro de bacon sendo frito. Achei desrespeitoso. Achei que a minha existência aqui não está sendo considerada nessa lista. E eu me acho um selvagem, porque a minha boca saliva. Em qualquer momento da minha vida que eu sinto o cheiro de bacon, eu posso acabar de comer, a minha boca vai salivar automaticamente. Eu falo, meu Deus, eu sou um Neandertal, né? Meu Deus, ele azunhou minha cara, selvagem! Mas eu não borrifo bacon frito em mim. Eu tinha colocado em primeiro lugar cheiro de comida. Todas. Eu pensei em trazer uma comida específica, mas assim, cheiro de comida de um modo geral é bom, né? Comida sendo feita, alho sendo refogado. Ai, alho é uma delícia. Cebola fritando. Mas eu coloquei aqui cheiro de pão. Ah, é um clássico. Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo deve saber, porque, enfim, eu já falei milhares de vezes, mas eu morei um tempo num barco e era um lugar muito pequenininho, né? O meu barco tinha 3 metros quadrados, era minúsculo. E aí a gente seguiu uma dica de uma amiga nossa, a Pri, que é uma amiga que eu e o João temos em comum. Ela disse para eu comprar uma máquina de pão. E aí eu comprei, coloquei no barquinho e programei a máquina para todo dia de manhã cedo fazer, né, o pão. Então eu acordava, João, aquele lugar minúsculo, muito pequenininho, né? Então eu acordava com o cheirinho do pão. Sempre que eu penso no barquinho, eu penso em cheiro de pão, era muito gostoso. Que bonito, Lu, essa memória. Nossa, que linda! Você gostou? Em 5º, mas em 5º eu não coloquei um cheiro de comida. Eu ainda voltarei a falar. Coloquei aí um perfume, sim. Verbena. Nossa, que específico. Adoro, muito específico, né? Eu adoro o cheiro de verbena, perfumes que levam verbena, e eu queria aproveitar este podcast para deixar aqui minha nota de repúdio. Agora eu tenho que lembrar, é o Boticário? Vai fazer a nota de repúdio para a pessoa errada. Deixa eu confirmar rapidinho, mas é o Boticário, porque o Boticário tinha uma linha de verbena. Linha esta que o quê? Acabou. Saiu do ar. Acabou. Saiu do ar. Tava online. É porque só você gostava desse cheiro, aparentemente, João. Eu tenho essa maldição. Eu tava conferindo se era do... Confirando, que é uma mistura de conferir com confirmar. Se era do Boticário. Mas eu tenho essa maldição, não sei se eu já contei pra vocês. Eu acabo com tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto, assim. Isso vale pra bandas, isso vale pra cantores, isso vale pra programas de televisão, e isso vale pra linhas de produtos. Eu acabei com a linha de cacau, da Natura. Então, assim, eu vou encerrando. Você gosta desse podcast, João? Eu gosto. Eu não tenho medo de nada. Sempre lembrando que João indicou Maryse Condé para receber o Prêmio Nobel de Literatura e ela faleceu. Nós dois. E aí você não pode entrar neste mérito, porque os 2 que você indicou faleceram. Não, mentira. Uma tristeza. O Cadarré morreu, né? A Margaret Atwood tá aí ainda. Tá aí. Só espero que isso não acabe em morte. Vou pro meu 4º lugar. Por favor. Eu coloquei cheiro de comida, que eu acho que não tem grandes polêmicas, né? Mas eu decidi trazer um cheiro que não é unanimidade, porque eu gosto de uns cheiros estranhos, João. Cheiro de acetona, cheiro de gasolina. Adoro. Esses cheiros que são polêmicos, né? Pode ser um caminho de entrada para... Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Mas eu gosto muito de cheiro de fósforo queimado. De pólvora. Eu, às vezes, deixo uma caixinha de fósforo, sabe, estrategicamente posicionada, e aí quando eu tô com um pouco de crise de ansiedade, eu risco um fósforo, dou uma cheirada. Que coisa!
coisa! É muito bom o cheiro de fósforo, é uma delícia. Eu gosto de cheiro de fogo. É muito bom. Cheiro de fogueira, cheiro de lenha queimando, Então lareira. foi o seu ano, porque de outubro até novembro o que mais teve foi fumaça neste país. Que horror, João. Todo mundo achando ruim e a Luana plena, falando, ai, ó, doce brisa. Ai, que delícia! Estamos com piadas perigosas nesse episódio de hoje. Vai logo pro terceiro, João. Eu, colo... eu coloquei, como idoso que sou, né, Luana? Meu outro, você ficou chocada com a especificidade da verbena, mas agora eu vou para um clássico, lavanda. Qualquer coisa de lavanda, gente, tem todo o meu amor, todo o meu coração. E é um cheiro associado a senhoras, né? Senhoras idosas, assim. E tudo bem. Não sou você, sou senhora. Você não vai acreditar, João. Eu tinha colocado lavanda também. Eu acredito, é um clássico. Inclusive, eu tinha plantada no meu antigo escritório, né? Quando eu ainda morava em São Paulo, eu tinha várias, assim, e cheirava a lavanda. Né, minha sala ali, meu escritório também é uma lembrança. Eu tenho muitas memórias olfativas. Eu me pego muito em cheiros, assim. Olha, um beijo pro Proust. Um beijo da Anitta. Qual o seu segundo, João? Meu segundo, cheiro de livro, Luana. Eu sabia que vinha isso. Olha que temático, que previsível. Mas eu gosto, e eu dei uma sorte, eu não tenho problemas respiratórios. Assim, eu não tenho rinite, sinusite, e sou relativamente resistente à poeira, assim, eu demoro a espirrar. Então eu gosto de cheiro de livro novo, mas também gosto de cheiro de livro antigo. Eu gosto bastante de... Sou o cheiro dos livros desesperados, Luana. Você é sábia e tem cheiro de livros. Eu coloquei em segundo lugar cheiro de Kindle. Não, brincadeira. Nesse quesito o Kindle vai ficar perdendo mesmo. Vai ficar. Em segundo lugar, eu coloquei cheiro de casa recém-limpa. Quero explicar. Aquele momento que você, depois de muito sofrimento, você terminou a grande limpeza da casa e você senta e contempla a sua obra. E aí você sente aquele cheiro gostoso de lavanda, porque os produtos de limpeza geralmente são de lavanda, né? Mas aquela sensação da casa limpa, do dever cumprido, eu adoro essa sensação. É verdade, sim. Mas é uma mistura, né? Porque aí vai ter cheiro de sabão em pó, cheiro de limpador multiuso. Né? Você falou de lavanda, pode ser também de erva doce, né? Porque o povo adora colocar erva doce em produto de limpeza. E é um cheiro gostoso. Eucalipto. O problema do eucalipto é que fica parecendo uma sauna, né? Assim, o cheiro fica igual sauna. Não fica? Eu sempre vou Não associar. saberia dizer. Não saberia dizer. Sauna comum, Luana. Não é esse tipo de... Deus é mais. Minha mãe escuta esse podcast. Sauna, gente. Sauna de clube. Não sejam igual essa pessoa perdida na vida, que é a Luana. Que é o meu primeiro cheiro. Sauna. Eu gosto mesmo é de cheiro de homem. Suor, não. Posso te fazer uma perguntinha? Você é piranha? Vou até beber uma água. O meu primeiro é o cheiro de água. Não. Cheiro de chuva. Achei que fosse aparecer. É bom mesmo. Cheiro de grama recém-cortada. E vou aqui deixar um ensinamento, tá? Você sabe o nome do cheiro da chuva, Luana? Tem uma palavra para isso no português. Qual, João? Petricor. Errado, não é uma cor. E nem é uma pedra, né? Porque petri me remete a pedra, né? Pétrico. Como que você sabe isso, João? Eu sou um vasto dicionário ambulante. Fez Luana. letras, né? Sim. Além de duro, é burro. Tá fazendo letras. Mas não é o cheiro da chuva o meu cheiro favorito, Luana. É o cheiro do café. Eu pensei em pôr ele também. Tem nada mais tranquilizador nessa vida do que um cheiro de café passado. Posso tomar café? E o seu primeiro lugar, Luana? Em primeiro lugar, eu coloquei o cheiro da minha gata mais velha. Numa clara preferência. Todos meus gatos cheiram bem. Eu gosto muito de cheiro de patinha de gato. Eu, inclusive, cheiro patinhas de gatos desconhecidos na rua. Gosto do cheiro. Mas a minha gata mais velha, ela tem um cheiro muito característico porque ela cheira a macela, João. Você sabe o que é macela? Macela? Não. Macela é coisa de senhora também. É uma erva que faz chá. Escrevam aí nos comentários se vocês conhecem macela. Ela cheira a macela. Sempre cheirou a macela. É uma delícia.
Às vezes também, quando eu tô com crise de ansiedade, eu vou lá e cheiro a minha gata, assim, me acalma. Muito bom o cheirinho dela. De novo, gata, deu esse mole. João jogando no Google pra saber o que é Marcela. Exatamente. E para saber se tem outro nome, mas aparentemente não. Será que é chá de gaúcho? Só gaúcho toma Marcela? Também é chamado de Marcela. Mas chá de Marcela é um pouco estranho, né? Principalmente se você é vegano. Ai, eu achei tão bobo. Mas por que estamos falando? De perfumes. Vocês não vão acreditar, gente. Não vão. Esse é um momento histórico. É um episódio temático. E antes da Luana anunciar o tema, que você já sabe, porque você viu no título, mas hoje nós temos uma convidada, Luana. Hoje a gente não tá sozinho. Ah, Tem uma convidada para participar hoje com a gente. A nossa prima. A Primavera. Tá engraçadinho por causa do sotaque, né? Ai, este é o humor de um professor no final do ano letivo. Não exijam muito de mim. vamos fazer um episódio de livros de primavera, mas o que eu ia anunciar é que esse é um momento histórico porque a gente acabou a primeira série do nosso podcast. Que são os livros de estações. Começamos pelo verão, finalmente não aguentava, mas essa foi a série que eu mais sofri. Eu falhei miseravelmente em todas as categorias. Outono a gente custou a fechar, né? Eu lembro. Não, primavera eu fechei agora, há 10 minutos atrás. Não, Primavera eu achei fácil. O João tentando me ajudar. Autora com nome de flor. Luana, nunca leu uma rosa? Não, nenhuma, nunca li. Tinha o Guimarães Rosa, né? Tinha, mas a gente já citou duas vezes, Duas né? vezes, é. Como que chama a autora do A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver? Rosa Monteiro. Ai, Eu não li ainda. eu também não, mas eu tenho outros livros para citar. Ana Margarida de Carvalho. Não li. Comecei a ler, me senti muito burra, não dei continuidade. Não era um momento para eu ter a minha autoestima abalada por uma autora portuguesa. Desisti. Eu fiz outra sugestão, eu falei, começa a roubar autores com sobrenome de árvore, Pinheiro, Carvalho, Aí eu achei que o roubo era muito grande. laranja, nomes de frutas nos livros. Eu dei várias opções, gente, é muito difícil lidar com alunos rebeldes. Fruta é outono, João. Outono para mim é árvore desfolhada. Não, árvore, no outono é árvore com frutos, desfolhada. Você mora onde? No Canadá? Não, desfolhada, folhas secas no chão. Foi o que toda a formação colonizadora que eu tive dos Estados Unidos e da Europa me ensinaram. E inverno é o quê? Neve. Que absurdo! E primavera é flor, por isso fizemos nosso top 5 e as flores não apareceram no top 5. No meu apareceu. Diga por você. Diga por você. Eu quero, inclusive, saber. Luana me falou que ela ia falar. Eu falei, ué, mas não entendeu o tema do episódio? Posso começar, João? Você quer começar? Eu ia propor eu começar. Quer começar? Então tá bom. Porque eu vou pro clássico. Tá. Que aí você quebra a expectativa depois. Pra gente não perder a audiência de uma vez. Para. Para. Porque você me ofendeu. Você falou, não trouxemos flores, e eu trouxe flores e flores azuis. Bela escolha, João. Olha que específico. Bela escolha. Flores azuis da Carola Saavedra. Essa autora incrível. Eu tô rindo porque a Carola, sabe onde ela nasceu, Luana? Minas Gerais. Não, ela nasceu em Santiago do Chile. E aí não confundir com Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul. Tem gente que confunde, viu, Luana? Ela não é conhecida do Caio Fernando Abreu. Então. Não, eu conferi 15 vezes se o Santiago dela é o do Chile mesmo, e aparentemente é. Mas ela não é uma autora brasileira, João? Ela é brasileira, mas ela é uma autora do mundo, porque ela já morou em vários países. Mas só para contextualizar a piada, para quem não entendeu, é porque quando eu fui falar do Caio, né, eu conto essa história melhor, mas o Caio nasceu numa cidade que se chama Santiago do Boqueirão e durante algum tempo da minha vida eu entendia que era Santiago do Chile. Vejam vocês. João jovem. Mas a Carola, ela nasceu no Chile, morou na Europa um tempo, mas ela é uma autora brasileira, né? Ela escreve em português, ela mora no Brasil há muito tempo. E acho interessante essa questão desses autores que nascem em um país, mas fazem carreira em outros, né? Eu não tenho exatamente aqui a informação de com quantos anos ela veio para o Brasil, mas eu sei que ela sempre
foi considerada literatura brasileira, assim, então ela provavelmente foi alfabetizada em português, talvez, estou julgando aqui, mas imagino que sim, porque ela escreve em português, né, as publicações dela. E a Carol é uma fofa, assim, adoro ela. Vou contextualizar um pouquinho o livro, mas só queria deixar aqui antes minha admiração pela Carol. Eu gosto de vários textos dela e a fala dela é muito bonita também. Quem tiver a oportunidade de assistir as falas da Carola Saavedra, não percam. Eu já assisti ela na UFMG, quando eu era muito novinho. Ela veio dar uma palestra, estudava na UFMG, mas depois eu já vi ela em outras... Já vi, né? Um professor de português, já vi ela. Que tristeza. Que tristeza. Mas eu já vi... inclusive na Flip, né? A última Flip em que eu estive, ela estava lá na mesa paralela. Acredito que eu tenha visto 2 falas em 2 momentos diferentes na Flip e assim, muito lúcida, muito coerente, muito cirúrgica nas falas a respeito do que ela entende como literatura, como experiência estética e como ser uma escritora no Brasil, né? O papel de uma escritora ou de um escritor no Brasil. Eu acho ela muito interessante porque ela sempre dá respostas muito elaboradas e nem sempre ela vai para o senso comum. Quase sempre ela dá uma quebrada também no senso comum, mas de uma lucidez muito interessante. Fica a sugestão de Carola, quem puder assistir. Que odeia o calor. Ah, é? Não sabia! Assim como o João odeia o calor, na Flip, ela estava fazendo piadas com isso, dizendo que assim fica muito difícil ela gostar de voltar ao Brasil. Ela não mora aqui, né? Ela não mora, acho que ela mora na Alemanha, não é? A Flip tava um calor do inferno, né? E ela estava lá sofrendo com a gente. Ai, que delícia o verão. Mas o Flores Azuis é um livro de 2008 e foi esse livro meio que catapultou ela, né? A fama que ela teve no Brasil e que projetou o nome dela nacionalmente. Ele é publicado pela Companhia das Letras e a Carola ficou famosa recentemente, eu acho que pelas últimas publicações, né, sobretudo O Manto da Noite, que deu também uma repercussão interessante, mas no Flores Azuis é uma narrativa mais linear. Estou falando isso porque O Manto da Noite é bastante experimental, ela brinca bastante com as vozes narrativas, com os narradores. No Flores Azuis, a gente tem uma história mais linear, estou falando entre aspas, depois eu explico por quê, em que você tem 2 arcos narrativos que vão se complementando. Ela dialoga com essa tradição do romance epistolar, né, que é em forma de carta. Então você tem o primeiro arco narrativo, que são cartas que uma mulher está escrevendo, e no segundo eixo narrativo você tem o leitor dessas cartas, que é o personagem que se chama Marcos. O livro começa com uma carta, então, dessa mulher, em que você percebe que ela está escrevendo para um ex-amante que ela teve, que terminou com ela e ela está querendo reatar, né? Ela não supera essa separação. Então ela vai dizer desde a primeira carta, de como ela se sente infeliz, da vontade de reatar esse romance, e ao longo das cartas ela vai contando um pouco melhor dessa relação, de como foi a separação, etc. No outro eixo, que é a história do Marcos, você tem ele lendo as cartas, mas tem um porém, Luana. As cartas não eram para o Marcos, as cartas são endereçadas para o apartamento onde o Marcos agora está vivendo, mas ele entrou no apartamento há pouco tempo. Ele está morando nesse apartamento que era do interlocutor original das cartas, né? E aí a gente acompanha a história dele, ele recebe a carta, ele vê que não é para ele, mas ele não resiste à curiosidade, ele começa a ler essas cartas. E aí é muito interessante porque ele vai desenvolver uma paixão por essa mulher e quase uma obsessão, aquela paixão bem obsessiva. E ele começa a querer descobrir quem é essa mulher, a tentar encontrar essa mulher que está escrevendo, ele se apaixona por essa mulher que está escrevendo as cartas que não são para ele, né? E acho interessante, basicamente essa a história. Eu não vou dar muito spoiler, porque o final tem um plot twistzinho, assim, tô falando um plot twistzinho porque, apesar de eu achar que não é algo que vá interferir se você souber, né, na experiência narrativa, acho interessante você ler sem saber, dá um efeito, assim. E acho interessante, entendo, não sei se gosto tanto do final, te confesso, acho que eu entendo porque que ele está no livro,
mas eu acho que eu preferia um outro final, sabe? Uma questão de gosto, assim. Mas entendo a proposta, acho que é coerente, que é válida. O que eu ia comentar só é que eu acho interessante na organização que ela faz, porque você tem alguns espelhamentos cruzados, né? Na autoria das cartas, você tem essa mulher que está escrevendo para esse ex-amante que a abandonou. E o Marcos, por sua vez, ele é um personagem que tem uma postura meio de abandonar as mulheres. Estou colocando abandonar entre aspas, mas ele está num processo de divórcio, ele tem uma relação com a filha, que é uma relação meio conturbada, um pouco distante, a filha é pequena, uma criança pequena, a Manuela, e ele está com uma nova namorada, e ele já está pensando em largar essa namorada para buscar essa mulher que escreve as cartas, então ele é essa pessoa também que vai migrando ali de relacionamentos, que não tem muita responsabilidade afetiva, eu diria, entre aspas, né? E na carta você tem o outro lado, né? Então são espelhos que vão refletindo ali os opostos. Eu li esse livro tem muito tempo. Acredito que hoje eu problematizaria outras coisas, porque eu acho o ponto alto a linguagem da Carola, principalmente nas cartas. As cartas são belíssimas, ela escreve umas imagens associadas a amor e a separação que eu acho muito bonitas e eu acho muito difícil de você fazer isso em literatura contemporânea, porque se você pegar o tema do amor e o tema da separação, né, o que já não foi dito sobre amor e separação na literatura? E ela consegue criar ainda algumas imagens bem interessantes e bem inusitadas, sabe? Acho que ela dialoga bem com essa tradição lírica do amor, mas ao mesmo tempo ela propõe imagens muito poéticas e muito diferentes do que a gente está acostumado. Você pega até um trechinho que é o primeiro parágrafo que abre o livro, eu lembro muito dessa sensação quando eu estava lendo o livro, que ele me pegou logo no primeiro parágrafo, né? Assim, eu achei muito bonita a linguagem, principalmente, volto a repetir, da parte das cartas. Porém, eu lembro que na época eu já tive essa sensação, e como tem muito, muito tempo que eu li, eu estou indo mais aqui de memória. A relação amorosa, principalmente a que é retratada nas cartas, é essa relação amorosa bastante romântica, quase obsessiva, daquele amor assim, acima de tudo, que a pessoa não aguenta, né? Tanto é que, com o passar da narrativa, essa mulher que está escrevendo as cartas vai dando mais informações a respeito do relacionamento e você percebe que o cara, porque ela era apaixonada, era muito frio com ela, era um relacionamento bastante conturbado, esbarra ali em cenas de até violência, sabe? Então é um relacionamento que foi um relacionamento muito, muito conturbado. E eu acho que é uma imagem muito clássica, né? E muito repassada na história ocidental, essa ideia de um amor intenso como um amor que envolve muito conflito, muita intensidade, né? E acho que hoje a gente já vê isso de uma outra forma, talvez, sabe? Mas eu não estou dizendo que o livro passe pano para isso. Eu estou retomando a minha experiência de leitura. Eu acho que é um ponto que, numa releitura atual, eu teria uma outra visão desse relacionamento, sabe? Eu conseguiria fazer um outro comentário a respeito dessas cartas e dessas expressões. Mas foi algo que, quando eu li mais jovem, eu percebi, mas eu não dei tanta atenção. Não sei se ficou claro o que eu estava querendo dizer aqui, né? O que eu quis dizer é que eu acho que é um livro que tem mais camadas do que na primeira leitura eu consegui pegar naquele período. Acho que agora ficou mais explícito, né? Mas é um livraço, assim, lindo, belíssimo, e acho que é uma voz contemporânea muito interessante da gente conhecer, a Carola. Ela tem uma produção constante, né, e sempre muito participativa no cenário literário brasileiro. É tradutora, inclusive o livro da Herta Miller que eu li, ela que traduziu. O Tudo Que Tem Levo Comigo. Então, assim, é uma pessoa muito, muito dentro, né, do ambiente literário. Vou ler o primeiro parágrafo, pode ser? Pode ser, João. E a minha edição está autografada, porque eu peguei autógrafo na Flip. Ostentando. Começa assim, 19 de janeiro. Meu querido, dizem que a separação nunca é um núcleo, uma urgência. Dizem que ela começa em seu avesso e que é justamente no momento mais suave, o primeiro encontro, o primeiro olhar, que a separação começa a existir. Eu prefiro acreditar que a separação nunca termina e que o último dia, a última noite, é um instante que se repete a cada espera, a cada volta, cada vez que sinto a tua falta, cada vez que pronuncio o teu nome. Eu acredito que ao te chamar, uma estratégia, um encanto,
eu seja capaz de fazer com que você se vire e olhe e, sem perceber, estenda entre nós um atalho, uma ponte. Eu adoro o começo porque ela subverte aquela ideia do amor à primeira vista, né? É como se no primeiro trocar de olhares já estivesse ali a separação e não o amor. Ela quase faz uma separação à primeira vista, né? Muito bom. É isso. Flores Azuis, Carola Saavedra. Bem primaveril, ó. Amor, romantismo, flores. Tô sendo irônico, tá, gente? Você notou, Lu, antes de passar a palavra para você, porque agora com o nosso rosto aqui para público, a gente tem ficado mais precavido. Como assim, João? A gente fala brincadeira, piadinha. O medo do print, né? Deu medo, não deu? É só dizer que é IA. Porque agora estamos postando episódios com vídeo. Olha esse gancho que eu dei. Vocês estão sabendo da novidade? Já estão sabendo da novidade? Agora também temos canal de YouTube. Como assim? youtube.com/livros e listas pode. Estamos disponibilizando os episódios também lá. É o mesmo episódio, tá, gente? Mas vai que vocês prefiram ver pelo YouTube. Então agora tem essa opção também. É uma boa ideia. Então se inscrevam lá, nos ajudem no YouTube também, né? E é isso, estamos ampliando os nossos domínios, João. Livros e Listas Corporation tem crescido. O céu é o limite. Já contei, né, que eu e o João ficamos muito empolgados por completar 1 ano, e agora é a revolução, é que a gente está fazendo 25 mil coisas. E Plutão entrou em Aquário. Finalmente a era de Aquário chegou, Luana. Que os hippies já anunciavam lá, ó. Há muito tempo. Agora é o momento. A revolução chegou. Ouviu? São os ventos da mudança. E já começou com o pé na porta, com toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Quem é? É a Polícia Federal. Um beijo para a Polícia Federal, inclusive. É isso. É o beijo da semana. Vou inaugurar um quadro, Luana. O beijo da semana. Semana passada eu dei um beijo para a Estátua da Justiça. E essa semana o beijo especial vai para a Polícia Federal. E um beijo também para os leitores de calhamaço. Principalmente de 800 páginas. Exatamente, que neste momento estão lendo um inquérito de 800 páginas. É isso. Finalmente os refrescos. Mas estamos tergiversando aqui, João. Sim, eu estou com medo da sua indicação. Vamos lá. Que não tem flor. Segurem na minha mão, hein? Vamos nessa, ó. Eu vou falar de um livro chamado A Manta do Soldado, de uma autora portuguesa chamada Lídia Jorge. E por que escolhi esse livro aqui pro episódio de primavera, João? João fazendo uma cara de... Não tenho a menor ideia. Porque o livro foi escrito por uma mulher, João. E as mulheres são as flores da sociedade. Acho que é um bom argumento, nem um pouco problemático, mas eu tenho outro argumento. Se esse não convenceu vocês... Vejam só, este livro é um romance de formação. Meu romance de formação favorito, talvez. Fala sobre uma menina que cresce numa fazenda muito grande no sul de Portugal, vai crescendo. E desabrocha. Exatamente! É isso, João, desabrocha, é o florescimento dessa garota. Primavera, é muito primavera. Nossa senhora, eu tô muito dentro do tema. Que é isso? Essa mulher é louca! Eu queria deixar só registrado, antes da Luana começar a falar do livro, que eu não concordo com isso, tá? Caros ouvintes, eu não compactuo com essa infidelidade às regras. Eu tô muito dentro da regra. Você tem muita sorte de trabalhar com alguém que preza tanto pelas regras. Eu acho que é isso, gente. Eu vou ligar para a Polícia Federal. Toque, toque, toque. Mas vamos lá. Vou falar do livro agora, então, né? Como eu disse, deixei claro, é um romance de formação. Né? Então a gente tem essa menina que cresce na região do Algarve, né? Numa propriedade rural, né? Uma casa imensa com 18 cômodos, comandada pelo avô dela, que é uma figura muito patriarcal, muito forte, chamado Francisco Dias. E essa menina, João, ela
é a narradora da história, e conforme ela própria, ela é fruto de um pecado original. Né? Como assim? Ela tem um pai biológico e um pai adotivo. O pai biológico se chama Walter Dias e o pai adotivo Custódio Dias. Eles são irmãos. Então, segurem aí o bafão. O que aconteceu? O bafão familiar. O Walter Dias, um belo dia, engravidou a mãe dessa narradora em circunstâncias obscuras, mas não vou falar sobre isso aqui neste episódio. Engravidou e resolveu não assumir essa criança. Não só isso, foi embora da fazenda, né? Abandonou a mulher. E aí o irmão mais velho dele, que é o Custódio, decide assumir essa obrigação e casar com essa mulher que está grávida. E eu usei o termo obrigação de propósito, porque para ele é uma obrigação, para toda a família é uma obrigação, o que acarreta que ninguém gosta muito dessa criança, né? Dessa menina que nasce. Ela é como se fosse a prova, a materialização de que alguma coisa muito errada, muito ruim aconteceu naquela família. Uma família muito religiosa, que se preocupa muito com valores cristãos, valores tradicionais, né? Vive muito de aparências. Então, para eles, aquilo é um fato muito sério. Né? Então, essa criança ela é culpada de um crime que ela não cometeu. Né, basicamente, ela é uma filha ilegítima. Os pais dela, né, o pai adotivo e a mãe biológica vão ter outros filhos, esses sim legítimos, né, e ela vai ficar sempre meio de lado ali. Ela nunca é muito valorizada por essa família, principalmente pelo avô, né, que é esse homem muito forte, né, o Francisco. E ele tenta a todo custo manter ela afastada. E ele faz isso até através da linguagem. É muito interessante a forma como ele se refere a ela. Ele mal fala com ela, mas quando fala, ele nunca fala minha neta. É sempre a filha da minha nora. Ele sempre dá uma volta para falar sobre ela, né? E ela até brinca na narração dizendo que, na verdade, ele é avô dela 2 vezes. Porque ele é pai do pai biológico e ele é pai do pai adotivo, né? Mas é como se ele não fosse avô de forma alguma, porque não existe nenhum vínculo ali, não existe nenhum afeto. E aí, o primeiro ponto que eu queria destacar é justamente a construção dessa narradora, né? Que é muito bem feita pela Lídia. A gente ter uma narradora mulher já é algo meio revolucionário, né? A Lídia fala que toda narradora mulher ela é necessariamente descentralizada, porque o narrador canônico é masculino, né? Até a voz neutra é masculina. Então, quando ela coloca uma personagem mulher, né? Primeiro uma menina, depois uma mulher narrando, ela já está criando ali uma figura um pouco marginal. Só que ela não é só uma menina, ela é uma menina bastarda. E quando você tem essa posição tão marginal naquele grupo social, naquela família, isso traz, né, para essa narradora, que é uma narradora anônima, acho que eu ainda não tinha comentado isso, né? Mas traz para essa narradora um perigo, um risco e um dom. O risco é ela sofrer um completo apagamento. Ela está sempre muito perto de ser totalmente silenciada, né, oprimida por essa família. Então, o fato dela sobreviver, dela existir, ela se manter ali naquele meio, já é em si um ato de resistência, né? Apesar de tudo, ela continua viva. Apesar de viver em um ambiente tão opressor, ela permanece. Mas ela também tem o dom, que é o seguinte: estando numa posição tão afastada, né? É uma posição curiosa, porque ela pertence àquele núcleo e ao mesmo tempo ela não pertence, né? Isso permite que ela olhe para toda essa situação, para todo esse núcleo familiar, com um olhar muito crítico. Né? Quando a gente está de fora de um ambiente, quando a gente não está completamente imerso naqueles valores, naquela cultura, a gente consegue ter uma visão muito ampla, né? A gente consegue ver esse todo. Então, no fim, ela é a melhor figura para fazer uma crítica, para construir uma crítica sobre aquela família. E aí vem o segundo ponto da Lídia, que eu gosto muito, que é, ela está falando sobre esse grupo de indivíduos,
né, sobre essa família com valores, que vive muito de aparências, né, os dramas dessa criança que está crescendo e está tentando construir a sua identidade e entender o seu papel no mundo, é essa a história, mas ao mesmo tempo, a Lídia está falando de valores muito específicos, porque essa história ela se passa no final do período salazarista. Então a Lídia ela está falando sobre uma sociedade que está mudando, que está necessariamente se transformando, que é a sociedade portuguesa. O salazarismo, né, o período ditatorial, o Estado Novo, que aconteceu em Portugal entre 1933 e 1974, e que acabou, João, com qual revolução? Você sabe o nome da revolução? Dos cravos. Que é uma flor. Muito primavera. Meu Deus do céu, eu tô muito dentro do tema. Agora me convenceu. Agora eu falei, não, vou reconsiderar a nota que eu dei na questão. É flor, Revolução dos Cravos. Até me perdi aqui no raciocínio. A Lídia tá falando sobre os valores que estão mudando, mas que são muito difíceis de lidar, né? De qual sociedade? Uma sociedade profundamente patriarcal, religiosa, conservadora. Então ela está falando sobre tudo isso, mas principalmente é aqui que a autora ganha o meu coração, valores extremamente capitalistas. Porque essa família funciona como se fosse uma empresa. E a gente tem dito isso textualmente no livro, né? O Francisco, que é esse patriarca, que é esse grande chefe, ele tem vários filhos, muitos filhos, porque ele precisa de mão de obra. Ele precisa de braços na lavoura, né? E ele vai valorizar os filhos à medida que esses filhos consigam produzir para ele, gerar valor através do seu trabalho. Essas crianças, desde pequenas, elas são ensinadas a obedecer, acima de tudo, e a não criar nenhuma singularidade. Singularidades não são bem-vindas, né? A única coisa que importa é o trabalho, é o quanto elas são capazes de se dedicar ao trabalho. E qualquer lampejo de rebelião é imediatamente exterminado. E esses filhos, eles só ganham singularidade a partir do momento que eles abandonam essa casa. Então, quando eles saem ali daquele domínio, né, desse pai, desse avô extremamente opressor, né, dessa figura muito hercúlea, aí que eles conseguem criar alguma individualidade, né, existir fora daquela esfera. E é muito bonito, eu gosto muito eu falei, né, que eu gosto muito da construção da narradora, mas eu gosto especialmente da construção do espaço nesse livro. A casa é muito bem descrita, porque essa casa imensa, com 18 cômodos, né, como ela vai afirmando o tempo inteiro, mas que vai ficando cada vez mais vazia, porque as pessoas vão indo embora. E aí, à medida que a casa vai ficando vazia, ela vai ficando atulhada de ausências. As coisas que não existem mais, elas preenchem todo o espaço, né? É tanta coisa ali, é tanta ausência, é tanta despedida, são tantas possibilidades que não se realizam, né, dentro daquela casa, que não sobra espaço para muita coisa. É como se fosse muito difícil você pensar no futuro daquela família com tanto passado, com o peso desse passado, né, naquele espaço, naquele ambiente, né, de lembranças, de brigas, de coisas que nunca foram ditas, de assuntos que jamais foram resolvidos. É uma imagem muito bonita para mim de futuro, assim. Então eu gosto muito, muito das descrições desse espaço, né, desse casarão, que não por acaso é uma propriedade rural, né, que está localizada ali geograficamente numa região muito conservadora de Portugal. Então tem vários símbolos ali que a Lídia vai trabalhando, né? E é interessante porque é um romance de formação, é essa menina tentando sobreviver a esse ambiente muito opressivo, mas ela encontra força para resistir através da escrita. E eu acho isso bonito também, porque quando ela escreve, ela ganha algum poder, ela ganha alguma proteção. E principalmente ela se apropria não só da própria história, mas também da história dos outros. Os outros que sempre foram muito inacessíveis para ela, essa família que sempre esteve tão distante, passa ao domínio dela.
né? Ela consegue escrever sobre eles e ela consegue escrever sobre si própria e ela também vai trilhando esse caminho de autoconhecimento. Então, assim, gente, é um livro belíssimo. Tem muito mais coisa para falar sobre ele. Eu acho que eu não falei nada sobre a edição, inclusive. Eu fui direto para a história e esqueci de falar tudo. Mas, assim, é um livro que foi escrito originalmente em 98, em Portugal. E aqui no Brasil, ele foi publicado pela editora Record. Acho que ele deveria fazer muito mais barulho. Acho que a Lídia Jorge deveria fazer muito mais barulho. Eu tive uma professora na faculdade, professora de literatura portuguesa. Ela falava que a Lídia Jorge deveria ser tão grande quanto um Saramago, quanto um Lobo Antunes, né? E talvez até maior, porque na opinião dela é a grande escritora viva, né? A grande escritora que a gente tem nesse momento. E assim, gente, não é uma competição, a gente não está propondo aqui uma rinha de escritor, uma rinha de colonizador, não é isso? Apesar de que eu assistiria essa rinha. Isso é uma ideia interessante. Rinhas de autoras. Mas ela está só levantando um ponto de que talvez a questão da Lídia Jorge ser uma autora mulher pese contra, né, a popularidade. Ela até é bastante premiada, né, mas a ela se tornar mais popular, né, mais vendida. Sem dúvida. A gente já falou sobre isso, mas de um modo geral o cânone é masculino, né? Autores homens, eles se tornam canônicos com muito mais facilidade. E eu vou recuperar uma fala sua durante o livro, porque você falou que ela vem desse lugar da margem, né? Porque geralmente a narrativa é masculina, a autoria é masculina, né? Para o cânone ocidental. Tanto é que até hoje a crítica marca quando não é um homem, né? Ou quando não é, por exemplo, assim, você sempre marca aquilo que não é o centro. Então, assim, ninguém discute, é uma fala comum em várias autoras, né? Fala assim, todo mundo discute autoria feminina, mas ninguém discute autoria masculina, porque parte-se do pressuposto de que a autoria, ela é masculina. Você discute padrão, o outro, né? Que é uma visão bastante problemática, né? Se discute a autoria homoerótica, a autoria negra, a autoria indígena, né? Mas assim, não se discute a autoria branca, a autoria masculina, a autoria hétera, né? Então, assim, é interessante perceber essas nuances, né? Dessas nomenclaturas, o que está por trás também, muitas vezes, né? Exato. Não estou entrando aqui na crítica a absolutamente nada, tá, gente? Estou só querendo dizer que é um ponto a ser levado em conta como a crítica enxerga o centro, né? Toda vez que você marca. É claro que é importante marcar essas autorias periféricas, né? Não tô questionando isso em momento nenhum, mas estou só dizendo que quando se marca essas autorias, o que se explicita a todo momento é que o centro é ou foi durante muito tempo ocupado por um único tipo de autor, né? E a gente também eu não estou falando que Saramago é ruim ou Lobo Antunes é ruim, de forma alguma. A gente até já indicou Lobo Antunes aqui, né? Já Saramago não, olha aí, uma falha. Saramago não, precisamos. Adoro, são autores incríveis, mas Lídia Jorge, gente, leiam. Eu acho que eu só li 2 livros dela, acho que são só 2. Os 2 que eu li eu achei espetaculares, assim. Uma literatura difícil, toda a literatura portuguesa é difícil, eu mantenho a minha posição. Na prosa eles gostam de... Eles gostam de dar uma complicada, né? Mas ao mesmo tempo, a escrita dela eu acho muito bonita, assim. Ela, na descrição dos personagens, do espaço, né? Essa atmosfera mesmo, é uma atmosfera de decadência, sabe? E a gente tem outros autores que também trabalham esse tema, né? A propriedade rural, a decadência, o fim de um período, né? Que provoca necessariamente uma transformação social, mas que não são todos que se transformam, né? Alguns ficam para trás, então esse mundo que de fato vai morrendo. É o clima do Lúcio Cardoso, né? Que a gente também já indicou aqui, do Crônica da Casa Assassinada, desse poder que já foi e não é mais, né? Que o último ponto que eu ia comentar da sua fala é que quando você falou do pai, né? Do avô, na verdade, né? Que ele encara os filhos, né, como uma mão de obra, mas é um pensamento muito comum até hoje, eu acho que no interior, né, nas fazendas, assim. Eu sei porque eu sou do interior e assim, é um discurso que eu me lembro muito na infância, assim. Tive 7 filhos, que é bom que ajuda no sítio, é bom que ajuda na fazenda, né? Tem sempre essa construção do
filho como alguém que vai ajudar ali no trabalho braçal, né? E o não trabalhar é o maior crime de todos. É impensável. Porque o Walter Dias, que é esse personagem que justamente ganha nome, ganha singularidade a partir do momento que vai embora, né, o pai biológico da narradora, ele faz muitas coisas terríveis, mas ele só vai passar a incomodar de fato quando ele se recusa a trabalhar na fazenda. Então este é o crime capital, né? Você negar o trabalho. E até hoje, né, assim, você quer ver as pessoas assim feridas de morte, é você fazer qualquer comentário exaltando o descanso. Porque as pessoas só aceitam esse comentário se você falar assim, eu trabalhei muito hoje, e aí depois, aí todo mundo concorda, sim, tá na hora de você descansar, porque você já trabalhou. Ou o contrário, não, hoje eu só descansei porque amanhã eu vou ter um dia pesado, eu vou trabalhar muito. Mas assim, você quer ver as pessoas feridas de morte, o que você fez hoje? Ah, hoje eu não fiz nada. Como assim você não fez nada? Assim, que vagabundo, meu Deus, nossa. Você acabou de falar isso, mas é também essa visão utilitarista do descanso, né? Você descansa para que amanhã você possa ser produtivo. Exatamente. Então, às vezes, você já está trabalhando há muito tempo, então você vai dar uma volta, porque aí você volta e consegue continuar trabalhando, né? Então, é sempre essa visão muito atrelada ao trabalho, à produtividade mesmo, né? Exatamente. Mas é isso, gente. É isso. Um dos meus livros favoritos. Amo A Manta do Soldado. Fica a recomendação. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Qual sua segunda recomendação? E aí, você falou de Saramago. Eu estou aqui agora, ó, na minha segunda recomendação, completando uma lacuna imperdoável deste podcast. Porque em um ano, mais de um ano agora, né? A gente ainda não tinha indicado Clarice Lispector, Luana. Pior para você, que é um professor de literatura. Não, imperdoável. Imperdoável. Inclusive, vamos aproveitar a primavera. Primavera é um momento de renascimento. Momento da gente se perdoar, renascer, começar sem nenhum erro, sem nenhum pecado, porque a gente vai, no episódio também do Livro em Comum, a gente vai suprir uma outra falta. Um outro autor desses grandes que a gente ainda não tinha indicado, mas aí futuramente vocês saberão. Semana que vem, aguardem. Semana que vem. Mas da Clarice, eu vou indicar um livro. Na verdade, eu queria falar de um conto específico, que é o que tem a ver com a primavera. Mas aí, como a Luana me oprime neste podcast, o conto é O Búfalo, e ele está no livro Laços de Família, que é um livro de contos da Clarice, publicado em 1960 e saiu hoje pela Rocco, no Brasil. E aí, para não ficar só no conto, comento de 2 ou 3, vamos ver como é que o tempo aqui se passa, mas é um dos livros assim favoritos da vida também. Eu acho a Clarice uma autora espetacular. Acho que é chovendo molhado aqui falar bem da Clarice Lispector no Brasil, mas eu queria levantar essa bandeira aqui da defesa dos contos, porque eu acho a Clarice uma excelente romancista e uma excelente contista também. E antes de falar do conto, queria já deixar uma sugestão, que eu devo retomar aqui na minha fala, porque eu acho que eu vou me empolgar. Mas tem muita gente que tem medo de ler a Clarice Lispector, né? Eu acho que a Clarice está dentro desses autores que tem muita gente que ouviu na escola, que às vezes até a escola foi meio traumático para o primeiro contato com a Clarice, dependendo da formação, da sua experiência de leitura, né? E eu coloco a Clarice no grupo ali da Virginia Woolf, do Guimarães Rosa, desses autores que as pessoas às vezes têm um pouco de medo de ler. E aí a minha sugestão é começar pelos contos, porque eu acho que, pelo menos, assim, vou falar minha visão bem pessoal, tá? Passível de discordância e de crítica. Mas eu acho a Clarice diferente nos contos e nos romances. O que assusta na Clarice, geralmente, é porque ela é uma autora bastante experimental com a linguagem, mas eu vejo muito mais dessa questão de linguagem disruptiva, de uma linguagem que quebra com o padrão, nos romances. Eu acho que nos contos, de uma forma geral, tem exceções, não estou generalizando, mas ela é uma Clarice mais acessível, assim, né? Não estou querendo dizer com isso que seja inferior, estou querendo dizer só que eu encaro uma escrita
diferente dos contos e do romance na obra da Clarice. Claro que você tem repetição de estratégia, é a mesma autora, né, em gêneros diferentes. Então você tem as temáticas que são constantes, os tipos de recurso que vão ser presentes nos dois tipos de escrita, mas eu acho que nos contos ela choca menos, ela causa menos medo, sabe? Principalmente em alguns. Tem outros contos. Você não vai começar a ler O Ovo e a Galinha, que aí você não vai entender absolutamente nada, porque tem uma entrevista da Clarice espetacular. Quem não tiver tido contato com essa entrevista, assista. Se você não leu Clarice, assiste depois, para você não ficar com mais medo, porque é uma entrevista bem chocante, mas nessa entrevista ela brinca, né? Ela fala, tem um conto meu que nem eu entendo, que é esse que eu brinquei. Então não comece por esse. Comece por alguns mais tranquilos, né? Esse que eu vou sugerir, eu acho que é um deles, que é o conto O Búfalo, que é o conto que encerra o Laços de Família. E ele começa, Luana, com a seguinte frase, a primeira frase do conto: mas era primavera. Então, acho que já justifiquei aqui a minha escolha. E eu adoro este conto, ele é dos meus favoritos. Eu tô correndo o risco aqui de propor talvez algo que nem todos concordem, mas eu acho que ele tem até um pouco de humor, mas é aquele humor enviesado, é um humor que não sei exatamente se foi o objetivo da criação, mas qual que é a história? Também isso não importa, né? Já esperamos, cada um, ou depois que você escreveu, o conto tem vida própria, né? A obra literária tem vida própria. Mas neste conto, você acompanha uma mulher que está indo ao jardim zoológico e ela acabou de passar por um processo de término amoroso. O homem pelo qual ela estava apaixonada termina com ela. E ela, obviamente, não está feliz com essa situação, e ela fala que ela vai para o jardim zoológico porque ela quer ver a violência, ela quer ter um contato com a brutalidade, com o ódio, porque ela quer ver no exterior aquilo que ela está sentindo no interior dela. Só que ela vai na primavera, Luana, e aí todos os animais estão em processo de acasalamento. E ela fica indignada e ferida de morte. Aí o conto começa assim, mas era primavera e até o leão lambeu a juba glaura da leoa. E aí ela vai de jaula em jaula procurando essa violência e ela vai ficando assim, indignada, dizendo, meu Deus, mas cadê a selvageria, a ferocidade da natureza? Eu quero encontrar aquilo para lembrar que o mundo é um lugar terrível, que as pessoas não podem ter esperança, que a natureza é um engolindo o outro o tempo todo, para eu ter um pouco de paz, né? Para ter esse conforto externo que me mostre que é isso, que a vida é violenta. Mas como ela vai na primavera, ela só enxerga amor, ela só enxerga os animais em processo de acasalamento, ela só enxerga as feras, até o leão, né? Tá num momento carinhoso com a leoa. E aí que eu acho que gera um pouco de humor, mas esse humor enviesado, porque essa quebra de expectativa, querendo ou não, acaba gerando um riso no leitor, né? Do tipo, coitada dessa mulher, tadinha, ela pensou tudo certo e chegou na hora, é o que a natureza tem para oferecer para ela, né? Tem uma frase maravilhosa nesse conto, que ela vai dizer que, o narrador vai dizer, né? Eu te odeio, disse ela para um homem cujo único crime era o de amá-la. Então ela está assim, indignada com aquilo. E você acompanha ali o tour dela pelo jardim zoológico, procurando esse ódio. Vou dar um spoiler, ela encontra no búfalo do título. E aí a cena final é justamente ela chegando na jaula do búfalo, e tem uma passagem que é muito famosa e é muito presente na obra da Clarice, que é esse contato do ser humano com o animal, porque é um momento de identificação, e são sempre momentos de identificação muito inesperados, né? Não é um tipo de identificação que normalmente, quando a gente fala do humano e do animal, a gente encontra, né? São sempre em situações muito inusitadas, e ela vai ver o ódio que ela estava esperando encontrar no olhar do búfalo. E aí a cena final eu acho muito bonita, Clarice, né? Assim, rainha da escrita, rainha da construção de enredo e de personagem, principalmente de aspectos psicológicos do personagem. A cena é muito bonita, assim, do búfalo se aproximando, dela olhando o olhar do búfalo. Tem um final instigante, interessante também, aí não vou contar qual é, mas eu acho assim uma aula de escrita esse conto de Clarice Lispector. E apesar de eu ter dito, né, que a Clarice ela é mais dócil nos contos do que no romance, né,
usa uma linguagem mais tranquila, tem também, obviamente, a experimentação, porque continua sendo Clarice. O fato de começar com a concessiva eu acho incrível, né? A primeira oração ser mas era primavera, porque geralmente você joga o mas para depois, você não começa uma frase com... eu falei concessiva, errei, é adversativa, que fica aqui a correção. Você já ia me corrigir, né, Luana? Você já estava aí com a gramática, é uma adversativa, tá bom? Eu empolguei aqui no conto. Mas é muito legal. E o fato, a obra da Clarice, para mim, é uma das mais potentes em mostrar essa preocupação com as mínimas escolhas, sabe? Com algo que a gente, às vezes, na leitura pensa que é só um detalhe, mas o quanto de carga simbólica essa escolha ela evoca ou ela resume dentro de um autor, né? Então, quando ela começa com mas, a primeira palavra do conto já te mostra que é um conto que vai trabalhar com quebra de expectativa, com oposição, com fracasso, com frustração, com tudo aquilo que a personagem queria e não vai ter, ou não vai ter do jeito que ela esperou ter, ou não vai ter na hora que ela achou que ela conseguiria, né? E aí eu acho assim, uma escolha fenomenal da Clarice. Assim, nesse mas está resumido ali tudo que ela quer discutir no conto. Um conto espetacular, belíssimo. Quem puder ler, leia. Está no Laços de Família, é o conto final, não gratuitamente, acho eu. Eu sempre falo isso quando eu estou falando, né, principalmente com os alunos analisando antologias de conto, assim, sempre desconfie do conto que abre e do conto que encerra, né? Porque houve uma escolha do autor, como ele quer começar aquele livro e como ele quer encerrar. E aí o fato dela encerrar esse livro, eu acho que ela colocou ele num lugarzinho especial dentro do livro ali. Belíssimo. Uma aula de literatura. Para não ficar só no Búfalo, vou falar de um outro conto, esse acho que até mais famoso do que o Búfalo, que é o segundo conto da antologia, que é o Amor. É o queridinho de 10 entre 10 professores de literatura para trabalhar com a Clarice Lispector, porque é ali que você tem a questão, acho, mais ilustrativa da epifania, né? Mas no Amor, qual que é a história? Você acompanha a Ana, que é uma dona de casa, ela está voltando para casa depois de ter feito compras num bondinho no Rio de Janeiro, e ela vai ter um processo de choque, para dizer o mínimo ali. Você vai ter uma revolução interna dentro da Ana. Mas antes de falar revolução, queria só... esse conto também é outra aula de literatura da Clarice, assim, e de narração. O narrador vai dizer que era a hora perigosa para Ana, que é esse final da tarde, ali, essa parte da tarde, porque ela já terminou todos os afazeres domésticos, e aí cai naquilo que a gente falou do trabalho, né? Ela está livre, ela não tem mais o que fazer. E aí, Luana, mente vazia, oficina do diabo. A partir do momento que ela já terminou as tarefas da casa, ela tem tempo para pensar. E pensar é muito perigoso, né? Porque pensar leva a gente a lugares que talvez ninguém gostaria que a gente fosse. E aí você já acompanha, desde o começo, a construção psicológica dessa personagem como alguém que está evitando um confronto. Você não sabe exatamente qual é o confronto ou com quem é o confronto. E ao longo do conto a gente vai ter isso mais desenhado. No bonde, quando ela está abraçadinha com o saco de compras dela, aquele papel pardo, bem típico de padaria de compra, ela vê um cego mastigando uns chicletes. E ela vai descrever essa cena como muito nojenta, porque ela vai falar que o cego não tem, né, como ele não tem a percepção ali, ele baba, é uma cena muito grotesca para ela, que é uma dona de casa, né, bem Dona Helena ali, ela está no Jardim Botânico, o bairro dela, né, que ela está passando. E aí, essa cena vai deflagrar nela um processo quase de autoanálise ali. A partir desse choque com a realidade, desse choque com o grotesco, ela vai começar a repensar em absolutamente tudo da vida dela. E aí o que a gente vai ter é uma dona de casa chegando à conclusão de que... Estou resumindo bastante, tá? E acho que aqui nesse conto o processo é mais bonito do que o que está sendo dito. Então não perde se você souber. Mas ela se depara com o fato, ela começa a se questionar quem é ela, né? Além de uma dona de casa. O que ela, para os filhos e para o marido,
se ela não fizer as tarefas domésticas, se ela não estiver ali para atender as demandas do dia a dia, né? E ela começa a se questionar assim, quem ela gostaria de ser, de fato, ou quem ela poderia ter sido, se ela não tivesse seguido esse caminho de ser uma dona de casa, né? De atender às expectativas que a sociedade impõe a uma mulher. E aí ela começa a se questionar, são camadas e camadas, né? Não dessa forma mastigadinha que eu estou falando, tá, gente? Eu estou interpretando. Mas se ela é feliz, o que ela quer da vida dela, né? Se ter cumprido com o que se esperava dela e cumprir diariamente com aquilo, isso faz dela o quê? Isso traz qual o retorno para ela? Isso transforma ela numa mulher feliz? Isso transforma ela em alguém realizado ou não? E aí ela desce do bonde, tem uma passagem super famosa que ela começa a andar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a pensar nessas questões, né, refletir nessas questões, que é outra imagem muito comum na obra da Clarice. Eu falei do encontro com o animal, esse choque com o grotesco. Tem várias cenas na obra da Clarice em que uma cena nojenta, uma cena asquerosa é propulsionador, um instigador ali, né? Não é o ponto inicial, mas ele vai jogar mais lenha nessa fogueira desse processo, né? Eu lembro aqui de dois, pelo menos, a cena da barata famosa na Paixão segundo GH, e tem uma crônica / conto, talvez da Clarice, que se chama Perdoando Deus, que é um espetáculo, não está nesse livro, mas a narradora está super feliz, está num dia assim, maravilhoso, e quando ela sai de casa ela depara com um rato morto. Aí ela vai dizer que não é possível, Deus, justo no dia que eu estou mais feliz, o que você tem para me entregar é um rato morto, assim, jogar esse rato morto na minha cara, né? Então é uma construção simbólica muito recorrente dentro da narrativa da Clarice, né? Esse choque com o nojo, com o asqueroso, com o podre, que era inclusive o que a protagonista do Búfalo queria encontrar no zoológico, só que aí quando ela quer, não vem. Mas o termo, né, que eu ia falar, que muito se fala na obra da Clarice, é isso que a gente chama de epifania na obra da Clarice, né? É esse momento ali cotidiano de uma cena que é vista ou que é vivenciada por esse personagem e que serve de gatilho para um processo de autorreflexão, de autoconhecimento, de autoquestionamento. É a partir de uma cena aparentemente banal, corriqueira, que às vezes nem tem tanto a ver, estou falando às vezes porque dentro dos textos você pode construir ligações simbólicas, né? Mas que não necessariamente tem uma relação direta com os problemas, mas aquela cena vista, aquela cena evocada, aquela cena presenciada, desperta nesses personagens um processo de reflexão interna muito, muito forte e que vai descambar para mais dúvida, né? E o final desse conto eu acho belíssimo, porque aí você acompanha a angústia da Ana e agora que ela chegar em casa, o que ela vai fazer? Né? Como que ela vai lidar? E é um processo, não vou contar o final, aí sim, para deixar uma dúvida aqui do que ela vai fazer, de como que o conto termina, para quem não leu, mas o que eu já queria antecipar é que assim, não existe saída tranquila, né? Porque ou você continua levando aquela vida, mas agora com a angústia de saber que você não está feliz, ou a ruptura é muito drástica, né? Como que você banca também essa ruptura, sair do 8 e para o 80 direto, né? Porque se eu não estou feliz aqui, se você percebe que você não é feliz, você tem que começar a construir do zero. E aí você vai fazer isso? Você vai bancar essa construção? Né? Acho que o caminho é sempre melancólico depois que você tem esse processo de epifania em certa medida, porque a possibilidade de mudança, ela exige muito dos personagens, né? E às vezes a pessoa não está disposta, ou às vezes ela nem pode. Mas você vai ter que ler para saber qual é o caminho que Ana vai escolher. Não vou falar dos outros porque eu vou deixar guardado. Num outro momento, voltamos a falar de Clarice Lispector, que é um absurdo, Luana, para dizer o mínimo. A gente ainda não ter citado, né? Mas vai vir, né? Todos os clássicos vão vir no nosso livro em comum, João. Vão. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Clarice é gigante. E uma última coisa aqui antes de... Acho muito incrível como... Aí vou falar agora como professor, minha experiência em sala de aula. Como a Clarice, ela pega jovem. Assim, é uma das autoras que
tem uma mágica ali, tem uma abertura, sabe? Não é para todos, obviamente, não funciona com todo mundo, tem gente que lê e detesta, tem gente que lê por obrigação e vai ficar traumatizado, mas tem assim, quantitativamente falando, eu tenho mais experiências positivas, sabe? Se comparado a outros autores. Ela dá mais abertura, tem alguma coisa na obra dela que pega os jovens, os adolescentes, eu sempre acho isso muito interessante. Ou mesmo que ela não pegue todos, quando ela pega, é de uma vez, assim, ó. Eu tenho muitos exemplos de alunos que eu trabalhei um conto e que aí vão conversar comigo no final e me pedem indicação. Por qual livro você acha que eu começo a ler, assim? E para quem dá aula de literatura, você sabe que é uma vez a cada 750 anos que isso acontece, né? Então, assim, eu sempre comemoro muito. E qual livro você recomenda para começar, João? Eu recomendo Laços Família. Laços? Eu recomendo, eu acho que ele... E acho que como é um livro de contos, tem essa vantagem também, né? Nas antologias, assim, você tem contato com temáticas diferentes, e aí eu consigo continuar a conversa depois, assim, quais você gostou mais? Gostei desse, não gostei tanto desse. Então vai por aqui, vai por ali, lê Beltrano, que também trabalha com isso, lê Ciclano, né? Ou continua na Clarice, troca a Clarice então, porque acho que você não vai, não é muito sua praia, sabe assim, pelo que a pessoa gostou ou não, você consegue ir para outras sugestões, né? Acho interessante, fica a sugestão. Para você que tem medo de Clarice, Laços de Família, vamos perder este medo. Não justifica. Clarice é uma rainha, merece todo o hype que ela tem, dona e proprietária da literatura brasileira. Temos vários, mas ela tem essa chancela. É uma das, né? É uma das. Bom, neste episódio só temos mulheres, João. Porque elas são as flores do nosso jardim, Luana. É isso. As pessoas estão preocupadas? Cadê o Machado de Assis? Vamos silenciar Machado de Assis e José de Alencar? Como assim ninguém mais vai ler Machado de Assis, né, João? E por que a gente está falando de mulher? Porque elas são sensíveis, delicadas, perfumadas. Por isso que a gente dá flores para elas no 8 de março. Sim, uma só. Flores não, flor. A gente... E um bombom. Porque talvez ela esteja na TPM, é bom garantir. Ai, que tristeza. Contém ironia, tá? Eu vou fazer uma plaquinha assim, ó. Contém ironia. Ironia on, ironia off. Eu odeio o dia 8 de março. Detesto. Eu odeio sair na rua, eu odeio ir pro trabalho, agora estou remoto, né? Mas quando era presencial, odiava. Cada pessoa que me dava parabéns, eu tinha vontade de dar um chute. Eu detesto. Detesto. Péssimo. Odeio. Depois deste desabafo, deixa aí pro meu livro, eu vou falar de um livro chamado A Última Filha, da Fátima Das. Ela é uma autora francesa. Esse livro saiu originalmente em 2020 na França. Aqui no Brasil saiu pela Bazar do Tempo, com tradução de Cecília Schuback. E eu vou até mostrar, já que agora temos vídeo, né? Se vocês estão só escutando, eu vou descrever aqui para vocês. Mas a capa é rosa e tem flores. Primavera. Claramente primavera. Essa aqui eu arrebentei também. Ou autoria feminina. Autoria feminina. Eu tô muito dentro da regra. Gastando aqui meu cérebro masculino. Mas a capa é bonita, ó. Eu gosto da linda, capa. é linda. E este livro, eu vou colocar um asterisco aqui, porque depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas ele é um livro autobiográfico. Então a gente vai ter a Fátima Das falando sobre uma narradora chamada Fátima Das, né, que cresce no subúrbio de Paris e ela pertence a uma família de imigrantes argelinos. Então ela vai falar muito sobre como foi crescer neste meio. Vai contar, por exemplo, que ela estudava em Paris, então a escola ficava muito longe da casa dela, ela precisava pegar transporte público, ela sempre se sentiu diferente na escola por conta disso. Vai falar sobre a questão da migração, né? Ela é francesa, mas os pais e as irmãs mais velhas são argelinas. Ela é a quarta filha, né? A filha caçula. Então ela sempre se sente um pouco estrangeira. Ela não é exatamente francesa, mas quando ela vai para a Argélia, ela também não se sente necessariamente pertencente àquele lugar. Então ela tem essa posição meio dúbia, né? Vai falar sobre várias questões da vida dela. Por exemplo, ela tem asma.
E ela fala que a asma nunca é levada muito a sério, as pessoas não consideram uma doença muito grave, mas é algo que afeta, que impacta muito a vida dela. Ela tem muita crise de ansiedade, muito medo, né, de ter uma crise de asma, então ela vai falar sobre isso também. E vai falar, João, principalmente, né, talvez seja a questão central aqui nesse livro, sobre como é para ela ser uma mulher lésbica em uma família muçulmana. Porque a família é muçulmana, é uma família árabe, né, de origem árabe, e ela própria é muçulmana. Eu acho isso muito bonito aqui no livro, porque, claro, tem essa violência implícita de uma não aceitação, né? Ela tem cenas aqui, por exemplo, ela vai conversar com os líderes religiosos, e aí ela sempre fala sobre uma amiga, né? Eu tenho uma amiga que ela não gosta de meninos, ela prefere meninas, né? E aí os conselhos são sempre reze, né? Tente se manter no caminho correto, porque não é certo você exercer essa sexualidade, né? Então ela precisa lidar com tudo isso, e isso sem dúvida é muito violento. Mas para mim o mais bonito e o mais interessante no livro é que ela é muçulmana e ela não quer abrir mão disso. Porque o conselho é sempre esse, né? Abandona a religião, então. Se você está num espaço que te oprime, vai embora. Mas ela se identifica. A religião faz parte da identidade dela. Então, como é para ela lidar com isso e crescer nesse meio? No fim, também é um livro que fala sobre construção de identidade. Eu acho que, sem querer, eu trouxe 2 livros que são próximos nesse sentido, né? São romances de formação, cada um à sua maneira, né? Mas que falam sobre essas personagens profundamente deslocadas, né, e inadequadas, e como é você crescer assim, e ter de equilibrar tudo isso, as expectativas que as pessoas jogam sobre você, o que você deseja ser de fato, né, como é você assumir essa identidade, exercer sua sexualidade, demonstrar afeto. Como ela faz para demonstrar afeto? Ela tem muita dificuldade nisso. Então, como ela tem crises de agressividade, por exemplo, porque ela não sabe lidar com os próprios sentimentos. Então, é uma construção muito bonita, assim, é um texto muito delicado. A Fátima, ela comenta em entrevistas que ela escreve esse texto com muita raiva, porque ela decidiu escrever sobre tudo o que machucou ela ao longo da vida. Mas é curioso porque eu entendo, obviamente, de onde vem essa raiva, né? O porquê desse texto ser escrito com raiva, mas o resultado é um texto muito delicado. E é muito bonito porque assim, ela trabalha muito com repetição. Então, quase todo início de capítulo começa com ela afirmando o nome dela. Eu me chamo Fátima das. E ela vai repetindo isso. E aí ela até diz em entrevistas que tem uma menção aqui, né, uma simbologia com o próprio Alcorão, com a questão das rezas, né, que são sempre muito repetitivas, mas também com o rap, porque ela adora rap, ela é dessa periferia, então ela une, ela consegue construir uma narrativa que para mim é muito moderna, mas ao mesmo tempo falando sobre uma instituição secular, né? Eu acho uma escrita muito, muito interessante. E Fátima é um nome muito importante para o islamismo. É uma figura importante do Alcorão. Fátima é a filha caçula, é a última filha de Maomé com a primeira esposa dele. Então tem sempre essa questão também de você se chama Fátima, você não pode desonrar este nome, você precisa merecer este nome. E ela tem muito medo de não merecer, de desonrar, né? De que de alguma forma Deus abandone ela, né? Ou Deus deixe de abençoar ela por conta dela ser quem ela é, né? Por ela não ser exatamente o que se espera dela. E aí vem a complexidade, porque assim, eu comentei no início, né, que é um livro autobiográfico, só que não é. É um livro ficcional, porque Fátima Das é um pseudônimo. Não é o nome da autora. E ninguém sabe o nome dela. Ela mantém sigilo, ela assina como Fátima. Eu tenho um autógrafo dela, João ostentou, né? O autógrafo eu tenho, e ela assina como Fátima, né? E aí que vem, né? Ela é de fato uma mulher lésbica, ela pertence a essa família de argelinos, ela é muçulmana, mas o resto ela não diz o que é ficcional
e o que é a história dela. Ela conta que num primeiro momento, esse é o primeiro romance dela, tá, gente? E ela é uma autora muito jovem, ela publicou esse livro com 24 anos. Ela diz que ela estava escrevendo a autobiografia, digamos, né, um livro com muitas nuances biográficas, mas ela se deu conta que ela nunca tinha conversado sobre esses assuntos com ninguém. Ela nunca tinha desabafado com uma amiga, ela nunca tinha comentado com ninguém da família, com a própria mãe sobre nenhuma dessas questões, então ela decidiu que não era assim que ela queria tratar dessas questões, ela não ia expor isso pela primeira vez através da literatura. Então ela construiu esse personagem ficcional que tem ecos, né, com relação à própria história, mas que ela, de alguma forma, se preservou, né? Ela decidiu o que ela queria expor e o que ela queria preservar. Então ela diz que ela é de fato uma mulher lésbica, né, que está falando sobre religião porque ela acha que essas questões são importantes de serem comentadas e debatidas, mas que o resto não é importante. O resto, se é ficção ou se é realidade, pouco importa. E essa é uma questão que pega muitas pessoas, né? De um modo geral, as pessoas querem saber, mas o que dessa história aqui, o que esse relato... E é um livro muito construído num relato, né? E ela se esquiva, ela fala, gente, não é esse o ponto, eu tô falando sobre violência, uma violência muito séria, que pessoas de religiões sofrem. É isso que vocês têm que pensar, né? E não tentar ficar descobrindo aqui o que é da minha vida e o que não é. E eu acho que tem uma questão provocativa, claro, ela poderia fazer isso de outra forma, né? Ela não precisava criar o pseudônimo e a personagem principal e narradora ser este pseudônimo. Óbvio que tem uma questão provocativa, mas ao mesmo tempo eu acho ela muito madura para uma mulher tão jovem, assim, eu acho que ela tem uma posição, ela tem uma proposta e ela sustenta. E ela já foi envolvida, João, em algumas polêmicas, porque ela é muito dura quando ela fala sobre religião. É muito curioso, porque ela não faz exatamente uma crítica à religião, ela não fala mal do islamismo, inclusive porque ela se identifica como muçulmana. Né? Mas tem uma entrevista famosa que ela deu numa rádio, acho que foi numa rádio francesa, e aí o entrevistador perguntava para ela assim, então o que você está nos dizendo é que ser lésbica é pecado. E a resposta dela é sim, se a gente pensar na ótica do islamismo, é pecado sim. E é justamente isso que eu quero trazer aqui, é esse o debate, né? É isso que a gente tem que conversar. E isso foi muito questionado, né, de ambos os lados. As pessoas acharam que ela era islamofóbica, por falar nesses termos. Por outro lado, as pessoas acharam que essa dureza colocava pessoas que estivessem escutando ela numa posição muito delicada, né? Então iria deixar as pessoas muito angustiadas, né? Ia reforçar ali algum possível gatilho, né, trauma nessas pessoas que vivem esse sistema de opressão. E aí a posição dela é, gente, não sou eu o inimigo, não é sobre mim, não sou eu que deve ser criticado ou questionado. Não fui eu que criei essa ideia, né? Exato, mas no fim é um livro sobre isso, assim. Ela não quer abandonar esse aspecto da própria identidade, mas ela precisa lidar com o fato de que, para essa religião, é errado, é um pecado, né? Essa existência não é aceita como algo natural. Então, eu acho que ela está numa discussão e numa posição muito delicada. E eu gosto muito da forma como ela se posiciona, inclusive trazendo, né, esse assunto para debate. Porque a gente sempre coloca toda a responsabilidade no indivíduo, né? Se te machuca, vai embora. Talvez não seja tão fácil para ela abandonar esse aspecto da própria identidade, né? Então, além de passar por tudo que ela passa, por todas as opressões e violências que a gente sabe que essas pessoas passam, né? Que uma pessoa como ela passa nesse meio religioso, enfim, ela ainda tem que abdicar de algo, né? Então, assim, é um assunto super complexo, mas eu queria trazer para vocês, assim, eu acho uma autora muito jovem, muito provocativa, ela é muito comparada com Edouard Louis, que é outro autor francês que está muito na mídia, né, e que também escreve autobiografia, a gente já mencionou ele aqui nesse podcast, inclusive, também muito jovem, né? Também LGBT, né? Também LGBT, exatamente, uma geração que está seguindo os passos da Annie Ernaux, assim, me parece, né, uma tradição ali, não só da Annie Ernaux, mas a gente lembra muito dela, né?
mas de trazer aspectos da própria vida, né, colocar aspectos da própria vida à luz, para que certas pautas e certos assuntos sejam discutidos e pensar em existências como existências políticas, né? Eu acho isso muito bonito na obra dos dois, assim. E literárias, né? E literários. Como se cada existência já fosse um romance por si só, né? E não deixa de ser. E ela tem respostas, como eu falei, muito provocativas, né? Então as pessoas perguntam, por que você escreve? E aí ela fala, para não precisar lidar com a minha própria vida. É uma forma de fuga. É uma forma de, a gente falou antes, né? A escrita como autoconhecimento, como, de alguma forma, um exercício de poder, mas também uma fuga, né? A literatura também é isso. Então é isso, gente. Ela veio, eu consegui esse autógrafo na Feira do Pacaembu de 2023? Foi ano passado, será? Ano passado. Ano 23 foi ano passado. Isso eu sei. Mas recomendo para vocês, gente. A Última Filha, da Fátima Daas, que não se chama Fátima Daas, mas não sabemos o nome, que saiu pela Bazar do Tempo. É isso. É isso, Lu. Um episódio curto, olha só. Porque pela primeira vez a gente não falou que ia ser um episódio curto e vai ser um episódio curto. Eu queria encerrar com uma fala da Clarice nessa entrevista que eu sugeri do YouTube, que é: perdoem a gente não tá triste, a gente só está cansado. É isso. Eu quero tatuar essa frase da Clarice que ela fala na entrevista, é maravilhosa. Que o entrevistador pergunta pra ela, mas você tá triste? Eu tô te achando triste. Ela fala, eu não tô triste, eu tô só cansada. Desglamorizada. Eu acordei completamente desglamorizado. Toda uma legião de trabalhadores aqui sendo representados nessa fala de Clarice Lispector. Gente, já explicamos para vocês, a gente ainda faz top 5, mas agora o 5º livro fica separado num episódio à parte. Então, daqui uma semana a gente vai ter outro livro de primavera. Esse vai ser bom, esse dá para justificar mais fácil. Dá, esse gabarita. E dá até pra gente explorar o sentido simbólico da primavera. Você falou aí de primavera, você não falou nada de primavera, aliás, mas você falou de Revolução dos Cravos. Dá um gancho bom também, é por aí que a gente vai. Exato. Quem sabe os ouvintes adivinham que livro é esse? Já falamos que é um clássico brasileiro, tem tudo a ver com primavera. Não tínhamos falado, você falou agora. Não, já tínhamos, que era um clássico? Que era um clássico, mas você agora cravou. Brasileiro. O Tronco do Ipê, do José de Alencar. Você já leu esse, João? Não li. Ninguém leu esse, eu acho. Acho que só o José de Alencar mesmo, na época. E depois ninguém mais leu. Acho. Nunca conheci alguém. Esse eu não li, tem que ler. Quem sabe, fim de ano agora, hein? Tô precisando de um livro favorito pro ano, quem sabe não é ele. Digam aqui nos comentários se vocês adivinham qual o próximo livro não é o José de Alencar, spoiler. E deem, aliás, né, dicas pra Luana de livros sobre primavera, porque aparentemente... As minhas escolhas foram ótimas, não tô entendendo. Até um livro rosa eu trouxe. Nada contra os livros, só me questiono em relação aos critérios adotados. Os 2 livros falam sobre o desabrochar, o florescimento dessas meninas. 4 autoras, 4 flores neste lindo jardim que é a literatura. Um beijo para todas as nossas ouvintes, né, que também são flores aqui para o Livros e Listas Corporation. Sim, vou postar no Instagram o card do episódio com um emoji de florzinha para vocês. Exatamente. Esperem o sonho de valsa. É isso, João? É isso. Vou aproveitar então que estamos com tempo hoje e reforçar os recados de sempre. Sigam a gente nas redes sociais. Agora podemos falar no plural. A gente já falava antes, né? Sempre falamos, mas sempre falamos erroneamente. Agora temos propriedade. Então no Instagram, no YouTube, continuem comprando pelo nosso link na Amazon. Vocês estão arrasando. A gente pode até sorrir este mês. Podemos, gente. E queria reforçar um recado que tem tempo que a gente não fala, Luana, que é de você que nos escuta pelo Spotify avaliar com 5 estrelinhas, por gentileza. Isso é importante, parece recado padronizado, né, de quem tem canal, curta, siga e compartilhe, mas é verdade, ajuda muito a gente. Eu já dei um exemplo aqui pessoal
que o próprio Spotify me recomendou para mim mesmo. Olha que coisa borgiana. Porque eu estava ouvindo a concorrência, estava ouvindo um outro episódio de livros, ele terminou, ele falou, talvez você goste de... E estávamos lá, Luana. Falei, gosto tanto que sou essa pessoa. Se não gostasse, teria problemas. Muito bem, algoritmo, você brilhou. É isso, gente. Deem as estrelinhas pra gente. E a gente tá justamente nesse momento, né, João, de reunir as informações do podcast, montar a Media Kit, a gente tá com vários planos megalomaníacos. Furar a bolha, o céu é o limite. Vocês nos ajudam muito se fizerem isso, de verdade. É isso. E é isso, João. Beijos e até a próxima. Boa semana, sobrevivam. Até mais. Tá acabando o ano, gente.